Diocese de Picos, no Piauí. Com grande alegria me uno a vocês neste encontro para servos no final de 2020, um ano tão desafiador a nós, a nossa fé, ao nosso servir. Nós temos a alegria de nos reunirmos nesse encontro. Para além das distâncias físicas, não é? Porque o nosso Deus é o Senhor do tempo, do espaço, não há distância que nos possa separar de Deus, que nos possa separar do seu plano salvador para nós. Então, por isso, nesse dia, nos reunimos com a graça de Deus. Eu me chamo Keila, participo do grupo de oração Sagrado Coração de Maria. Estou concluindo 4 anos coordenando a renovação carismática aqui no Distrito Federal, findo agora no dia 31 de dezembro, e com grande alegria, então, posso louvar o Senhor no final desse ano, né, bendizê-lo pela missão cumprida e pela alegria de continuar servindo o Senhor, não é assim? A nossa missão é essa, servir ao Senhor por toda a nossa vida, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Bem, irmãos, para que nós possamos viver bem essa pregação nesse momento, eu quero convidar você a se lembrar ou pensar aí em um pássaro. Pensar e lembrar de um pássaro com a sua beleza, que lhe é própria, com talvez algumas características bem específicas, talvez alguns defeitos, mas pense num pássaro, talvez um pássaro muito bonito, né? Belo, não sei, aquele que a sua mente for capaz aí de lembrar ou de pensar. Agora, irmãos, diante dessa lembrança, dessa imagem de um pássaro, o pássaro, a sua missão, não é? A sua finalidade, a sua vocação primeira é caminhar no chão ou é alçar voos? A que mais o pássaro deve dedicar-se? A andar no chão ou alçar voos? Né? Imagine que esse pássaro se recuse a voar. Diga, olha, eu não quero voar. Eu quero ser um pássaro que sempre caminha com os pés, com as patas aqui no chão. Não quero alçar voos. Esse pássaro vai ser plenamente realizado? Visto que ele foi criado pássaro, com asas prontas, aptas para alçar voos. Irmãos, por que eu estou trazendo essa imagem, esse olhar para um pássaro? Porque o pássaro, ele tem essa vocação ao voo. Ele precisa voar. Ainda que em algum momento ele caminhe ali ao chão, ele precisa voar. É estranho que um pássaro não queira voar. Se ele está pronto, apto, se ele foi criado, feito com asas, com capacidade para voar, é pelo menos estranho que o pássaro não queira voar. Amados irmãos e irmãs, nós fomos criados por Deus com uma vocação. E é estranho que nós não queiramos viver essa vocação porque Deus nos capacita para vivê-la. Basta que nós cooperemos com a sua graça. E essa vocação é o tema dessa pregação. O tema dessa pregação é: a vida no Espírito realiza a vocação do homem. A vocação do pássaro ao voo se dá voando. A vida no Espírito realiza a vocação do homem, realiza a minha vocação, realiza a sua vocação. Nós somos vocacionados a uma vida no Espírito. E essa vida no Espírito nos realiza. Realiza-nos como a um pássaro que é capaz de alçar voos, que é capaz de ir ao alto. Deus nos chama, irmãos, a revisitarmos a nossa vocação primeira, de uma vida conduzida pelo Espírito Santo. O Catecismo da Igreja Católica, lá no número 1699, vai nos dizer da vocação do homem, que é a vida no Espírito. Mas o que é vocação? A vocação é a ação ou efeito de chamar, de invocar, é a inclinação natural. Veja, quando Deus nos criou, Ele
teve essa ação de nos chamar, de nos invocar, de nos dar uma inclinação natural a uma vida no Espírito. E nós não precisamos lutar contra aquilo que é natural para nós, é natural uma vida no Espírito. Foi assim que Deus nos criou. A vida no Espírito nos faz plenamente felizes, porque assim fomos vocacionados. Também lá no número 1718, no Catecismo da Igreja Católica, diz assim: o desejo de felicidade é de origem divina. Deus o colocou no coração do homem, a fim de atraí-lo a si, pois só ele pode satisfazê-lo. Foi Deus quem colocou no nosso coração o desejo de felicidade. A vida no Espírito nos faz plenamente felizes. E esse desejo de felicidade que está no meu e no seu coração se realizará por meio de uma vida no Espírito. Foi um desejo colocado por Deus no nosso coração. Por isso que Santo Agostinho certa vez disse: fizeste-nos para ti, Senhor. E inquieto está o nosso coração, enquanto em ti não repousa. O Senhor nos fez, Ele colocou no nosso coração o desejo de felicidade, e nós só somos plenamente felizes quando nós vivemos o plano de Deus para a nossa vida. Mas às vezes, irmãos, equivocadamente, nós colocamos a nossa vida no status que a gente tem, no status social, né? No status que o mundo nos propõe hoje, nas coisas, nas pessoas, medimos a felicidade pela fortuna e, segundo a fortuna, a honradez de alguém. Tudo isso, irmãos, diz o catecismo, que provém da convicção de que, tendo riqueza, tudo se consegue. Da mesma forma que a fama. O fato de alguém ser conhecido, notável, chegou a ser considerado um bem em si mesmo, nos diz o catecismo. E aí nós vamos colocando a nossa felicidade onde ela não está. A felicidade, a realização do pássaro se dá de modo pleno alçando voos. A nossa felicidade se dá de modo pleno numa vida no Espírito, não numa vida equivocadamente colocada, colocando a nossa felicidade nas coisas, nas pessoas, no status. Não. Fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto em ti não repousa. Nós somos chamados a repousar em Deus. A vida no Espírito nos santifica, nos transforma, nos configura a Deus. Nos configura a Deus, isso é maravilhoso. Santa Catarina de Sena vai dizer que o Espírito Santo é qual mãe a nutrir no amor divino. Ele liberta o homem, o Espírito Santo, liberta o homem, torna-o dono de si mesmo, isento da escravidão, do egoísmo. O Espírito Santo é como essa mãe que nutre no amor divino, como uma mãe que amamenta o seu filho, né? E ele vai nutrindo, ele vai se fortificando. O Espírito Santo é como essa mãe que nutre no amor divino os seus filhos. Esse mesmo Espírito que nos liberta, que nos torna donos de nós mesmos, logo aprendemos a caminhar, a dar passos, porque fomos nutridos, alimentados por Deus, né? Alimentados pelo Espírito Santo. Também o Catecismo da Igreja Católica, no número 1705, nos diz que o homem é dotado de liberdade, e isso é sinal eminente da sua imagem com Deus. Deus nos fez livres, somos a imagem e semelhança de Deus. E o abuso da liberdade faz com que o homem sucumba à tentação, a praticar o mal, e conduz o homem à escravidão do pecado. Né? Deus nos fez dotado de liberdade, mas também nos diz o Catecismo da Igreja Católica, nesse mesmo próximo aí, agora no número 1742, diz que a graça de Deus não entra em concorrência com a nossa liberdade. Ele nos fez livres, Ele nos vocacionou e Ele não entra... A graça de Deus, aquilo que Deus nos concedeu, não entra em concorrência com a nossa liberdade. Ao contrário,
sobretudo na oração. Quanto mais dóceis formos aos impulsos da graça, tanto mais crescemos em liberdade. A nossa segurança nas provações e nas nossas seguranças nas provações e diante das pressões e o coração na nossa segurança nas provações crescem, não é? A nossa segurança nas provações cresce e diante das pressões que o mundo exerce sobre nós, nós nos tornamos mais seguros. Quando nós vivemos a liberdade de filhos de Deus, nós estamos seguros de que nós somos filhos de Deus. A graça de Deus não vai entrar em concorrência com a nossa liberdade, é uma escolha nossa. É uma escolha nossa e essa escolha passa por essa experiência com Deus, por uma vida de oração. Não há quem mantenha uma vida no Espírito sem uma vida de oração. Não há quem possa ser fortalecido, robustecido, se não estiver na presença de Deus. Santo Agostinho também vai nos dizer que a oração é o encontro da sede de Deus e da nossa. Ele diz que Deus tem sede de que tenhamos sede dele. Deus deseja nos encontrar. E como é que nós nos encontramos com o nosso Deus? Nós nos encontramos com o nosso Deus pela oração. Pela oração a cada instante, a cada momento, a cada dia. Se não orarmos, canalizaremos a nossa sede para as coisas e para as pessoas. Há pouco falávamos isso, né? Colocamos a nossa felicidade equivocadamente nas coisas e nas pessoas. E quando nós não oramos, nós canalizamos a sede de felicidade que há no nosso coração para as coisas e para as pessoas. Somos chamados a termos uma vida de oração, para sustentarmos a nossa vida no Espírito. Temos um caminho seguro que sacia a sede da nossa alma e nos faz crescer no conhecimento de Deus. Um caminho seguro que a Mãe Igreja nos apresenta, um caminho de confissão, um caminho de Eucaristia, um caminho de oração do Santo Terço, de intimidade com a Virgem Maria, um caminho de jejum, um caminho de crescimento com a Palavra de Deus. São as 5 pedrinhas, não é? Confissão, Eucaristia, o Santo Terço, o jejum e a palavra de Deus. As 5 pedrinhas que nos fazem vencer os Golias. Por meio da confissão, vamos ali crescendo em intimidade com Deus e nos fortalecemos. Vamos para a confissão com a certeza da nossa culpa, mas também com a certeza do perdão divino. Nos diz o Catecismo da Igreja Católica no número 1847. Deus nos criou sem nós, mas não quer salvar-nos sem nós, diz Santo Agostinho. Eu preciso ir ao encontro dele, eu preciso confessar as minhas fraquezas, os meus limites e sair dali certo. Assim como eu posso chegar certo do perdão de Deus, eu posso sair do confessionário certo do perdão de Deus. Isso nos fortalece, isso nos faz prosseguir, isso nos faz acolher a misericórdia de Deus, que exige a confissão das nossas faltas. Não há aquele que pôde acolher a misericórdia de Deus sem antes ter confessado as suas faltas, os seus pecados. A Eucaristia, irmãos, nesse tempo de pandemia, quantos de nós nos acostumamos à Eucaristia online, não é? Quantos de nós nos acostumamos a participar da Santa Missa sem receber a Eucaristia? Claro que se você está impedido, se você não pode, a misericórdia de Deus te alcança. Mas se você pode, irmão, vá à igreja, vá à casa do Senhor receber o corpo de Cristo na Eucaristia. Diz Santo Afonso Maria de Ligório que na Eucaristia nós encontramos o médico e o remédio das nossas almas, o remédio que a nossa alma necessita. O jejum, que é essa oração do corpo, o treino para dominarmos a nós mesmos, os nossos impulsos. Há quanto tempo você não tira um dia da semana para jejuar? Jejuar da forma correta,
né? Tem tantos bons livros aí, simples, né? Práticas de jejum, Monsenhor Jonas Abib, ainda quando só não tinha o título de Monsenhor, um livreto tão pequenininho, tão simples, e tantos outros que nos ensinam a jejuar de forma correta e fazermos a oração do corpo que Deus nos propõe. O rosário, o santo terço, né? Se nós deixarmos, a gente passa dias e dias sem rezar um terço, vê lá o rosário. Irmãos, se nós queremos viver uma vida no Espírito, nós precisamos entrar na escola de Maria. Aprender com a mãe, aprender com a fidelidade, com a humildade, com a entrega de Maria, a vivermos uma vida no Espírito. Né? Descerá sobre a força do Altíssimo te envolverá e o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Não temas, Maria, encontrastes graça diante de Deus, ave cheia de graça, plena do Espírito, transbordante do Espírito, para uma vida no Espírito. Precisamos entrar na escola de Maria. Por fim, a quinta pedrinha, a palavra de Deus. A palavra de Deus que é luz para os nossos passos. Assim nos fala no Salmo 118 e lá no Salmo 106, se você quiser até tomar aí na sua Bíblia, estando com ela em mãos, né, a palavra de Deus, você pode tomá-la lá no Salmo 106 e o Salmo 106 vai trazer para nós essa afirmação no versículo 20. Diz assim, vamos ler juntos o versículo 20 do Salmo 106 e deixar que a palavra de Deus chegue à nossa alma, ao nosso coração. Versículo 20 do Salmo 106. Enviou sua palavra para curá-los, para os arrancar da morte. Enviou a sua palavra para curá-los, para os arrancar da morte. A palavra de Deus vem para nos curar, vem para nos libertar, vem para nos arrancar de toda forma de morte. E cada dia, cada encontro que eu vivo com Cristo Palavra, Ele vai curando o meu coração. Ele vai me arrancando das situações de morte que o pecado me coloca. Uma vida no Espírito se dá por meio, sim, de uma vida de confissão, por meio de uma vida de Eucaristia, por meio do jejum, por meio do Santo Terço, por meio da Palavra de Deus. São 5 pedrinhas certas para que nós possamos vencer os Golias que atacam a nossa vida no Espírito. E de posse dessas 5 pedrinhas, nós somos também chamados a compreender que a vida no Espírito é permeada de felizes renúncias. Nós sabemos que estamos perdendo para ganhar, o que jamais passará. A vida no Espírito vai nos alimentando de tal modo que nós vamos nos tornando capazes de fazer todas as renúncias que Deus nos chama a viver. No livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos em todo o livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos a mudança de vida, a mudança de valores, de mentalidade, de sentimentos, de atitudes que os apóstolos tiveram mediante o derramamento do Espírito Santo. E eu quero convidar você a retomar a palavra de Deus também, lá no primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos, palavra tão conhecida de todos nós, mas que hoje, mais uma vez, Deus quer fazer ressoar no nosso coração. Diz o versículo 4 do capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Versículo 8. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo.
Veja, o versículo 8 nos fala de uma força. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. O que o Espírito Santo, o livro dos Atos dos Apóstolos nos mostra essa graça de Deus, esse grande derramamento ininterrupto do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá força para quê, irmãos? Para renunciarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus, para sermos testemunhas coerentes e genuínas da verdadeira vida no Espírito, da vivência do Evangelho, aonde quer que estejamos. Assim nos diz Vinícius, naquele livro Sentinelas na Casa de Israel, né? Onde ali nós temos toda a inspiração de Deus para esses 3 anos, né? De sermos sentinelas, de guardarmos, de resgatarmos, guardarmos e propagarmos a identidade da RCC para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Nós somos chamados a sermos essas testemunhas que se tornam testemunhas não por si mesmas, não pelas suas forças, mas pela força do Espírito Santo que é derramada em suas almas, em seus corações. O Papa Francisco disse para nós, Renovação Carismática, em 2007, desejo a vocês um tempo de reflexão, de memória das origens, um tempo para deixar para trás todas as coisas juntadas pelo próprio eu, transformá-las em escuta e acolhida jubilosa da ação do Espírito Santo, que sopra onde e como quer. Veja, nós ali celebrando 50 anos de vida do movimento Renovação Carismática Católica no mundo, e o Papa dizendo, olha, eu desejo para vocês um tempo de reflexão, de memória, de voltar às origens, um tempo de deixar para trás todas as coisas juntadas pelo próprio eu. O que eu fui capaz de juntar? Irmãos, o que os discípulos, os apóstolos foram capazes de juntar ali ao longo da sua caminhada? Eles que presenciaram toda a ação de Jesus, os milagres, de forma tão grandiosa, o Senhor atuou, agiu ali na presença dos apóstolos, e ainda assim eles abandonaram Jesus, ficando apenas a Virgem Maria e João. Mas recebendo a força do Espírito Santo, eles voltam à origem, eles deixam as coisas juntadas pelo próprio eu. Pedro, que tinha voltado a pescar com os demais, eles deixam ali diante da ação do Espírito Santo, diante do derramamento do Espírito Santo, e isso nos relata o capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos, sobre todos aqueles que estavam reunidos no cenáculo, a força do alto os faz novos, os transforma, a força do alto os impulsiona. Como? Ele quer, para ir onde Ele quer, como nos fala o Santo Padre, o Papa Francisco, um tempo, irmãos, um tempo, um caminho de maturidade, que testemunha a autêntica transformação do Espírito Santo em nós. Esse tempo que nós estamos sendo chamados, um tempo de atos dos apóstolos, um tempo de testemunho, um tempo de vida coerente com o Evangelho, com a fé que nós professamos. É sempre possível ter mais do Espírito Santo, irmãos. Talvez você esteja pensando aí, mas eu já estou aqui, eu já sirvo a Deus há 1, há 2, há 5, há 10, há 20, há 50 anos. Não importa quanto tempo você está servindo a Deus, Deus está dizendo a nós agora, é sempre possível ter mais do Espírito. Tudo que Deus já realizou em você e por meio de você, Ele pode realizar muito mais. O Espírito Santo, diz Santo Agostinho, que tem aqui nos acompanhado nessa pregação, o Espírito Santo é prometido não só para quem não o tem, mas é também prometido para aqueles que já o têm, para quem não o tem, para que o tenha, e para quem já o tem, para que o possua em medida ainda mais abundante.
O Espírito Santo não é apenas para aqueles que nunca o receberam. O Espírito Santo é para mim, é para você que já servimos a Deus, que conhecemos o Senhor, é para nós a cada dia. É Ele que vai manter em nós uma autêntica vida no Espírito, uma vida no Espírito segundo os desígnios de Deus. Por isso a beata Helena Guerra nos disse, não é? Pentecostes não terminou. De fato, é sempre Pentecostes em todos os tempos, em todos os lugares, porque o Espírito Santo deseja ardentemente dar-se a todos os homens. E aqueles que o desejam podem recebê-lo sempre. Portanto, não temos nada a invejar aos apóstolos e aos primeiros cristãos. Nós só temos que nos dispor como eles, a receber o Espírito Santo. E ele virá como veio a eles. Diz a beata Helena Guerra. O Espírito Santo virá, basta que nós estejamos dispostos a recebê-lo como os primeiros cristãos o recebeu. E aí, o Santo Padre, o Papa Francisco, no final ali da sua fala, a renovação em 2017, ele agradece a renovação, né? Por tudo que ela fez, por tudo que a ação evangelizadora de Deus realizou por meio da renovação carismática no mundo. Ele diz assim: obrigada, renovação carismática católica, por aquilo que vocês deram à igreja nesses 50 anos, nesses 53 anos, podemos atualizar hoje. A igreja conta com vocês, com a vossa fidelidade à palavra de Deus, a vossa disponibilidade ao serviço e no testemunho de vidas transformadas pelo Espírito Santo. Veja, o Papa está dizendo para nós: olha, obrigada por tudo que vocês fizeram até aqui. A igreja conta com vocês, conta com a vossa fidelidade à palavra, uma vida coerente com a palavra de Deus, conta com a docilidade de vocês ao serviço e com testemunho de vidas transformadas pelo Espírito Santo. E aí ele completa dizendo: compartilhai com todos na igreja o batismo no Espírito Santo, louvando o Senhor sem parar, caminhando junto com os cristãos das diversas igrejas e comunidades cristãs na oração, servindo os mais pobres e os enfermos. Isto espera de vocês a igreja e o Papa. É pouco, não? Não, não é pouco. É muito que a igreja espera de nós. É muito. E tudo isso, irmão, se dá pela vivência plena da nossa vocação na vida no Espírito. A vida no Espírito nos faz plenamente felizes, nos faz realizar aquilo que nós somos chamados a realizar neste mundo, nos faz corresponder ao chamado de Deus, mas também ao chamado que a igreja tem nos feito há tanto tempo, confiado em nossa renovação carismática. Aí na sua diocese, Deus conta com você. Aí na sua diocese, Deus conta com o grupo de oração. Deus conta com o seu sim, com o seu testemunho de uma vida transformada. Deus conta com um testemunho coerente com a palavra de Deus. Deus conta. A vida no Espírito é permeada pelo óleo da alegria que nos conduz às renúncias e à perseverança final. Não temas viver as renúncias, não temas, porque a vida no Espírito Santo vai nos alegrando, ainda que nós percamos, que estejamos perdendo aparentemente como Cristo perdia na cruz, nós perdemos com a certeza da ressurreição, com a certeza da vitória. Nós somos chamados a deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo, deixar-se amar pelo Espírito Santo, viver com alegria as renúncias e perseverar até o fim. Não desistir, irmãos. Alcem os voos que Deus tem chamado vocês aí na Diocese de Picos a alçar. É tempo de voo, é tempo de genuína vocação, é tempo de nos voltarmos ao Senhor, é tempo de testemunhá-lo. Por isso vamos clamar ao Espírito Santo no final dessa pregação, pedindo a Ele: vem, ó amado Espírito Santo, dá-nos a graça de vivermos uma vida
em ti, de vivermos a vocação primeira da nossa alma, do nosso coração, a vocação primeira que Deus nos deu. A vida no Espírito realiza a vocação do homem. A vida no Espírito realiza-nos como pessoas, como filhos de Deus. Vem, ó amado Espírito Santo, vem nos conduzir com a tua graça, vem inspirar os nossos passos, vem nos dar coragem para as renúncias, vem nos desapegarmos do nosso próprio eu, das nossas escolhas de caminhar com os pés fincados no chão, quando nós podemos alçar voos de uma vida no Espírito. Vem, ó amado Espírito Santo, nós precisamos de ti, a nossa alma tem sede de ti, a nossa alma necessita de ti. Vem, ó Espírito Santo, deixe-nos encontrar com a tua sede, deixe que a nossa sede se encontre com a vossa nessa hora. Venha, ó amado Espírito Santo, venha, ó ajudador divino, venha, ó força do alto, vem por meio da poderosa intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes, vem sobre toda a diocese de Picos, vem sobre cada grupo de oração, sobre cada servo, vem, ó amado Espírito Santo, vem, ó alma da igreja, vem, ó Paráclito, vem, ó Espírito Santo.